Atenção, lançamento mundial, nova Trek de estrada. A Domane chega totalmente renovada, com visual clássico, tirante alto e muito atraente. Por outro lado, ela ficou muito mais leve em relação ao modelo anterior, a ponto de existirem alguns modelos de série desta nova Domane que vão ser mais leves do que a própria Madone de competição. Por outro lado, temos uma geometria muito confortável para aguentar muitos quilómetros e com um carbono muito absorvente e, acima de tudo, ganhou-se em versatilidade incrível. 40 mm de espaço para o pneu, no máximo, para brincar com diferentes slicks em diferentes larguras para a estrada, mas até mesmo com a possibilidade, se quiserem, de já colocar pneus de gravel. E também a opção de vir com coroa única ou com coroa dupla, com 12 ou com 13 velocidades. E além disso, vou contar para vocês, vou adiantar uma coisa, eu acho, já que isso vai aparecer mais para frente no vídeo, e para quem é nostálgico, da Emonda, que foi descontinuada como a lendária escaladora da marca Trek há uns 2 anos. Essa bicicleta, quando você está subindo, pedala forte e levanta do selim, lembra muito a Emonda. Então é isso, vamos com tudo para a análise. Vou pedir, por favor, que vocês cliquem no botão de inscrever-se para me ajudar a fazer o projeto crescer. Vamos lá, tenho muitos detalhes para contar. Está claro que essa bicicleta busca satisfazer aqueles que procuram a máxima eficiência, uma versatilidade absoluta, mas sem abrir mão de uma estética clássica com toques modernos. O público que usa bicicletas de estrada para longas distâncias é específico, por isso a Trek buscou todo o feedback possível de clientes do modelo Domane para essa evolução. Enviou pesquisas e esses clientes antigos da Domane já tinham tudo muito claro. Por quê? Porque exigiram que o novo modelo continuasse tendo uma geometria confortável, que continuasse tendo muitos pontos de fixação para levar equipamentos. Por outro lado, continuavam querendo um espaço generoso para os pneus e que fosse uma bicicleta que ainda entregasse um certo desempenho. Mas além disso, eles queriam que o novo modelo fosse mais alto na parte dianteira para torná-lo ainda mais relaxado, que fosse muito mais leve. Isso era como um ponto, uma exigência muito repetida nesse feedback que davam nas pesquisas. Por outro lado, também buscavam que os preços de entrada da linha fossem mais acessíveis. E isso é importante, o que vou comentar agora mesmo. Se o sistema ISO-Speed, presente em todos os modelos anteriores, não estivesse disponível, para esses clientes não seria uma grande perda. Então a Trek colocou as mãos na massa, reuniu todas as informações e voltou aqui com isso. A nova Domane geração 5, onde temos, reparem, uma frente muito mais alta. Agora não só pelo tubo de direção, mas também pelo guidão de dupla altura presente na maioria dos modelos. Depois conto mais para vocês. Temos uma bicicleta que perdeu o ISO-Speed e já não precisa mais dele. Depois vou explicar também porque a Trek chegou à conclusão de que essa bicicleta já não precisa do ISO-Speed. Mas a primeira consequência real de não ter o ISO-Speed, além de um trabalho no laminado de carbono muito mais evoluído, é o peso. E é que no modelo SLR, que são os de mais alta gama, a redução de peso, contando rodas, garfo e quadro, é de mais de 1 kg em relação ao modelo anterior. Então, vocês conseguem imaginar o desempenho dessa máquina, principalmente subindo? Por outro lado, foram mantidos os encaixes e o espaço máximo para o pneu já chega a 40 mm, aproximando-se do mundo do gravel. Em resumo, uma bicicleta completamente remodelada e levando muito em consideração todo o feedback que a Trek coletou de seus clientes. À medida que a possibilidade de usar pneus cada vez mais largos está aí, a verdade é que a responsabilidade de absorver as vibrações do terreno em estradas ruins e mal conservadas depende cada vez mais da largura do pneu, do tipo de aro que usamos, mas principalmente da pressão de ar que colocamos dentro do pneu, dependendo do percurso que estamos fazendo. O que é que isso quer dizer? Pois o ISO-Speed, que era um sistema que fazia muito sentido nos modelos anteriores da Domane, neste novo modelo, na verdade, não fazia mais sentido existir. E com isso, a Trek o que fez foi integrá-lo ao laminado e reduzir enormemente o peso desta nova Domane. E não para por aí. A questão é que as fibras de carbono também evoluíram. E o novo layup? O que ele permite é uma absorção muito maior de vibrações tanto pelo garfo quanto pelo quadro. Então, de uma só vez, temos uma bicicleta muito mais confortável, mas ao mesmo tempo muito mais leve. Para o canote, como vocês podem ver, foi escolhido um canote redondo, tradicional, com diâmetro de 27,2, é um padrão universal da indústria.
Nada a ver com, digamos, uma solução mais sofisticada, mas ao mesmo tempo mais complexa, como temos na Madone, que usa um canote específico para essa bicicleta. Então, o que temos aqui é um canote para o qual vocês vão encontrar reposição a qualquer momento, em qualquer lugar, e que além disso vai ser muito fácil de ajustar. É muito importante mencionar que ela foi projetada para absorver vibrações em um ponto crítico, que é o selim, que é um dos 3 pontos de contato do nosso corpo com a bicicleta. Evidentemente, a posição em cima desta nova Domane é muito confortável, especialmente na parte frontal. Reparem nesse tubo de direção enorme, até mesmo o guidão é de dupla altura. Tudo pensado para que a gente acumule quilômetros sem sentir fadiga nas costas, nos ombros. Mas não fiquem só nisso, porque isso tem a ver com a parte dianteira da bicicleta. A parte traseira é onde, para mim, ainda reside o DNA daquela antiga Emonda. Uma traseira muito reativa, assim que você fica em pé, levanta o bumbum do selim e acelera, a bicicleta dispara para frente e é uma sensação muito agradável. Uma bicicleta de gran fondo que até agora sempre tivemos o conceito de ser mais rodadora, vamos dizer assim. Mas não é só isso, a distância entre eixos também é curta para esse segmento, o que faz com que a bicicleta seja muito ágil nas curvas. Não vou dizer que é nervosa, ela é ágil e divertida. Ao pilotar, principalmente, quero que vocês fiquem com isso. Até agora, o segmento de gran fondo de bicicletas de estrada era visto como bicicletas para pessoas mais velhas, bicicletas entediantes, bicicletas que não são divertidas de pilotar. Senhores, a Trek acabou com isso. Nesta Domane tem muito da Emonda, muito mesmo. Além disso, as pedivelas que vêm de fábrica já vêm bem curtinhas, reparem. Porque nos tamanhos menores são de 160 mm, nos tamanhos M e ML são de 165 e nos tamanhos L e XL são de 170 mm. E isso era algo que sentíamos muita falta por parte da Trek e agora eles já se atualizaram nesse aspecto. Por outro lado, temos um gancheiro UDH para o câmbio traseiro. Como vocês podem ver, isso nos permite usar em alguns modelos que já vêm de fábrica o cassete 10 a 43 e, portanto, montar um sistema monocoroa na frente. Também temos uma caixa. Movimento central. T47, os pneus que vêm de fábrica são de 35 mm e também temos a possibilidade de instalar paralamas diretamente. Uma das melhores qualidades da Domane geração 5 é ser modular, quase como um Lego. Você pode adaptá-la conforme o uso. Vamos revisar. Por exemplo, treinos de longa distância na estrada, obviamente perfeitamente adequada. Em desempenho, destaco que nem todas as bikes de longa distância de outras marcas oferecem essa característica interessante. E é que para mim, essa bicicleta sendo tão leve e subindo tão bem, é perfeitamente viável, com os componentes adequados, por exemplo, para fazer uma quebrança-huesos. Indo buscar o seu melhor tempo? Está claro que não vamos ver ela sendo usada pela Lidl Trek no World Tour e não vai ter aquele apelo visual, mas é uma bicicleta perfeitamente adequada para esse tipo de desafio onde o desempenho é importante. Depois, passagem de pneu máxima de 40 mm tranquilamente. Você pode colocar um pneu de gravel com cravos e ocasionalmente sair para fazer um gravel mais leve, você me entende, numa estrada de terra que não esteja muito esburacada, ou seja, uma dessas estradas de terra batida fora do asfalto. Por outro lado, você pode instalar paralamas, então ela pode ser como sua bicicleta urbana de alto padrão. E para finalizar, ela está cheia de suportes onde você pode colocar uma infinidade de bolsas, não tanto para bikepacking, aquela típica bicicleta carregada com 20 kg. Não estou falando disso, não acho que seja a melhor opção para isso, mas sim para provas de ultra resistência em que você precisa passar uma ou várias noites e levar 3 ou 4 mochilas pequenas para carregar roupas e outras coisas. Então veja só quanta versatilidade. Você tem essa máquina numa bicicleta para 5, 6, 7 usos diferentes, dependendo do que você quiser. Acho que se compararmos essa nova Domane geração 5 com a atual Madone, fica claro que a Madone permanece no catálogo da Trek como a bicicleta de competição World Tour de estrada da marca americana. A geometria é exigente, a posição em cima dela não busca exatamente o conforto, mas sim a máxima eficiência. Ela é muito mais aerodinâmica do que este modelo que vocês estão vendo aqui e, no fim das contas, é uma bicicleta muito exótica com tudo de bom e de ruim que isso traz. Isso, quero dizer, exótica no sentido de que você olha e diz, uau, que formas, que quadro, o Isso Speed, não, o Isso Flow, desculpa, que detalhes, que curiosidades, né? Como essa bicicleta é diferente. Mas além disso, ela também tem o lado negativo ou não tão favorável desse exotismo. De uma bicicleta que custa mais para ajustar
essa aqui parece muito mais adequada para todos os públicos. Esta Doman, porque o bom aqui dessa nova geração 5 é que, diferente das gerações anteriores, onde eu acho que havia uma diferença muito grande em relação à exigência de desempenho. O que a gente podia pedir da Domani em relação ao que era a Emonda ou a Madoni, aqui essa exigência de desempenho ficou muito mais próxima. Ou seja, é um modelo tão leve, falando agora do peso, que está nos parâmetros de uma World Tour como a Madoni. É um modelo que realmente tem toda essa parte frontal mais elevada que te dá conforto e que para um amador, para um entusiasta, nos permite pedalar por mais horas em um ritmo melhor do que provavelmente faríamos em uma Madone. Se vamos pedalar por 1 hora não vamos reclamar, mas, e para um pedal longo de 6 horas, de 8 horas, uma ultra de 800 km, muito provavelmente vamos acabar indo mais rápido com uma média de velocidade mais alta com essa posição frontal. Mas vou dizer uma coisa, para mim essa bicicleta daqui para frente é Domani, mas daqui para trás é uma Emonda 100%. É uma bicicleta reativa, é uma bicicleta que se sai bem nas curvas e é uma bicicleta para todos os públicos. E claro, algo que a Madone não tem é essa versatilidade. A Madone é um bisturi pensado para um único objetivo, com um único fim. O espaço máximo para pneus é de 32 mm, se não me engano. Aqui estamos falando do paradigma de quantas vezes as bicicletas all-in-one podem existir, porque realmente têm muitos usos diferentes. Mas, insisto, se a levarmos estritamente para a estrada, é uma bicicleta da qual se pode exigir desempenho. E isso não é algo que todas as bicicletas de gran fundo das marcas concorrentes da Trek possam dizer. Obrigado. Normalmente falar sobre linhas e preços é um pouco chato, mas neste caso acho que a Trek está fazendo um trabalho muito bom nesse sentido em geral, com todos os seus modelos, mas especialmente com essa nova Doman, e isso precisa ser destacado. Para começar, vocês vão encontrar na linha 2 tipos de carbono, SL, este que estão vendo, e SLR, o de mais alta gama. Bom, uma das coisas que a Trek está fazendo é tentar deixar os primeiros preços o mais acessíveis possível, tendo a SL de entrada por 2.500 € com um conjunto Shimano 105 mecânico. A partir daí, outra coisa que eu aplaudo por parte da Trek é o fato de que eles inovam, ou não inovam, mas enfim, arriscam, lançam algumas coisinhas um pouco exóticas em linhas intermediárias. Como este mesmo modelo que vocês veem aqui, que é o SL7 Access, que tem um custo de 5.000 €, está bem ali, na linha intermediária, e já vem montado com coroa única de 44 dentes e atrás também vem com um cassete dos grandes, da SRAM, da linha XPLR, com um 1044. E essas são coisas que muitas marcas deixam reservadas apenas para a linha mais alta, e aqui já encontramos isso nesses 5.000 €, o que me parece muito interessante. Depois, se formos para a linha SLR, a linha mais alta, vamos encontrar diferentes montagens, com Shimano de coroa dupla, com SRAM de coroa dupla, mas vamos encontrar até mesmo um topo de linha que também vem montado com coroa única, nesse caso já Red, da SRAM, e que tem uma surpresa. E é que ele traz um cockpit de carbono diretamente, não um guidão de dupla altura e avanço em 2 peças, mas sim, montaram diretamente o cockpit da Madone. E é como o modelo de máximo desempenho dessa nova Domani que vocês podem encontrar diretamente no catálogo. Por sinal, esse mesmo modelo pesa 6,6 kg na balança quando você compra na loja, ou seja, é mais leve que a própria Madone. Fica de olho na nova Domani, beleza? Por fim, todos os modelos SLR fazem parte do sistema de personalização Project One, permitindo escolher cores e componentes da bicicleta, garantindo assim uma bicicleta única no mundo. Vamos lá para os prós e contras, tenho tudo anotado aqui porque vim cheio de anotações. Começamos pelas coisas que eu gostei, obviamente a versatilidade. Ou seja, acho que em poucas bicicletas se pode dar tantos usos diferentes como nesta nova Doman geração 5. Por outro lado, temos a questão da geometria, que considero estar muito bem adaptada ao tipo de público que procura essas bicicletas. A estética e as cores, normalmente eu não costumo mencionar estética e cores porque é algo subjetivo, mas acho que essa estética ficou muito bem feita. E há uma variedade de cores, sem entrar no Project One de série, que me parecem muito atraentes.
Até nas linhas inferiores, as de entrada ou intermediárias, às vezes têm cores meio sem graça, como se fossem intragáveis, e vejam só, me parecem cores muito interessantes, no mínimo diferentes. Depois o fato de poder extrair, exigir, tirar um desempenho real dela, como uma máquina de competição, se quisermos. Considero isso muito positivo, algo que as gerações anteriores não tinham nesse nível. E como exemplo, algo que ainda não mencionei para vocês, ela é 100% compatível com os bidons aero da Madoni. Ou seja, realmente dá para montar uma máquina muito competitiva com essa bicicleta. Além disso, o espaço para pneus de até 40 mm nos permite entrar no gravel. É verdade que é um gravel mais leve, um gravel mais fácil, mas já estamos falando de gravel de verdade. Não arriscaria fazer uma trilha pesada com essa bicicleta, mas, por exemplo, em uma rancho, corrida que participei pela primeira vez com ela, acho que levei um pneu de 38 mm praticamente liso, aqui dá para colocar um de 40 mm com cravos. Então dá para participar de corridas, passeios ou aventuras de gravel sem entrar em terrenos muito pedregosos com essa bicicleta. E há muitas concorrentes que afirmam isso, mas na verdade ficam nos 35 mm, no máximo 38 mm. Eu acho que com o 40 já é algo que podemos considerar, que é uma bicicleta não de gravel, mas que sim pode se aventurar para valer no gravel. E por último, como ponto positivo, a questão da acessibilidade nessas faixas de preço de entrada, que eu acho que é, para uma marca forte, premium como a Trek, é algo muito relevante para que novos públicos se aproximem da marca e comecem pelos modelos de entrada. Talvez pessoas mais jovens, pessoas que não têm um grande poder aquisitivo, possam ir entrando no mundo da marca de Wisconsin. Contras é difícil para mim realmente encontrar algo de que eu não goste, porque tudo envolve concessões, né? Pode-se pensar que várias marcas concorrentes já oferecem compartimento no quadro em suas bicicletas de longa distância. Vimos isso recentemente aqui no canal com a Canyon Endurance e com a nova Colnago que saiu, a C72. Acredito que a Trek quer tornar a bicicleta a mais leve possível. E não só tirando o ISO a ISOSpeed, mas também não adicionando outras coisas que poderiam prejudicar nesse sentido. Havia um meio termo e os engenheiros da Trek optaram pela leveza. E honestamente, nesse caso específico, acho que eles fizeram bem, porque basicamente o que cabe em uma bolsinha como essa é o que pode caber no compartimento do quadro. E eu garanto para vocês que uma bolsinha como essa não aumenta 300 ou 400 gramas, estou falando da bolsinha em si, não do que vai dentro, porque inserir um compartimento no quadro realmente aumenta esse peso, 250, no mínimo 300 ou até 400 gramas, dependendo de como foi feito. Então não é uma desvantagem, mas é um equilíbrio. É uma questão de preto ou branco que vocês precisam levar em consideração se estiverem avaliando diferentes modelos. Depois, a questão do gravel que não saia do nosso controle também não é algo totalmente negativo. Mas como eu disse antes, assim como acredito que é uma máquina que pode ser perfeitamente usada no gravel, em um tipo de gravel, de estradão de gravel, não, insisto, não façam loucuras com essa bicicleta. Ela não foi feita para isso e já estamos usando pneus de mountain bike como vocês viram este ano. E por outro lado, se há algo a criticar, é mais uma vez que os engenheiros da Trek tomaram a decisão de fazer essa bicicleta com um perfil mais voltado para escaladas. Não só pelo peso, mas também pela construção e o seat stay alto. Então eles deixaram de lado. O potencial dessa bicicleta com perfil mais aerodinâmico não significa que ela não tenha recebido atenção nesse aspecto. Mas existem no mercado outras concorrentes, como a nova Endurance da Canyon, que eles pecaram, digamos, no peso, mas disseram, vamos focar na parte aerodinâmica, especialmente o modelo SLX. E no entanto, aqui eles disseram, não, o nosso foco é o peso, vamos deixar de lado todos esses perfis largos e tudo mais. Então, mais uma vez, é um compromisso e é algo que vocês precisam levar em consideração na hora de escolher um modelo ou outro. Vocês vão acumular muito desnível e carregar bastante peso na bicicleta, pois farão ultra distância. Se vocês querem uma bicicleta leve, responsiva, etc, para subir, essa é a de vocês, sem nenhum tipo de dúvida. Para quem é essa bicicleta, acho que já comentei ao longo do vídeo. O que acontece é que essa bicicleta é para muito mais gente do que as próprias pessoas imaginam. Estamos todos obcecados com as bicicletas do World Tour.
com geometria que faz a nossa coluna doer depois de 2 horas e que são máquinas perfeitas para ciclistas profissionais, mas para a maioria dos mortais, esse tipo de bicicleta de endurance, nessa nova geração, que são mais ágeis, mais leves e que têm aquele toque de reatividade e aquele toque de diversão nas curvas. Diferente das gerações anteriores, elas são muito bem feitas e muito bem pensadas para nós. E na maioria dos casos você ainda pode economizar dinheiro, porque normalmente com a mesma qualidade de componentes, bem, uma bicicleta World Tour costuma custar muito mais simplesmente pelo fato de estar no World Tour. É preciso amortizar o marketing do que uma bicicleta de endurance. Então essa escolha eu deixo para vocês e é isso. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, deixem um like bem grande e comentem aí em baixo que nota vocês dão para a bike de 1 a 10. Até os próximos vídeos. Sejam felizes. Tchau.